Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã. Nós estamos encaminhando para 2 anos de podcast, tá? Se eu não me engano, episódio 90 hoje. Estou muito feliz, muito honrado e assim, com muita expectativa para essa conversa que nós vamos ter aqui. O meu convidado, eu acho, dispensa apresentações, então vamos embora para nossa conversa com Ademar de Campos. Que honra, que prazer. Obrigado por você estar aqui. Obrigado você. Estava assim com muita expectativa para esse dia aqui da gente marcar. Eu estava procurando quem ia conversar com você para mim para te chamar, entendeu? E deu certo. E aí o Fábio falou, vamos almoçar com ele. Eu falei, então eu já me faço os contatos aí. Aquela pessoa que eu conversei, seu cunhado? O Regina é meu cunhado. Regina é seu cunhado. Muito bom. Engraçado que muita gente pensa que o meu pai é seu irmão. Já falaram isso pra você? Já vi esse comentário. E lembra um pouquinho, assim, lembra, assim. Aí eu tava, algumas semanas atrás, a gente tava no shopping, a gente foi jantar com ele, que era aniversário dele, né? Aí nós tava esperando a mesa, né? Tava lá esperando a mesa e tal, e tava lá fora. Aí veio um casal e falou assim, Douglas, acompanhe o seu trabalho, sou muito abençoado e tal. E meu pai estava do meu lado, né? Aí ele falou assim, e o senhor também, acompanhe o seu trabalho. Você não tirou uma foto comigo, Douglas? Você, o Ademar. Seu pai é o Ademar. Meu pai nem corrigiu, tirou a foto lá. Deixou rolar. Muito legal. Poxa, demais. Queria te fazer uma pergunta. Você está aí com o ministério já 50 anos, quase 50 anos. 48 anos, já indo para 50 anos de ministério. E eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Zaf. Opa. A pergunta é a seguinte, o que você diria para nós, né, que estamos começando essa caminhada, como é que faz para ter um ministério longínquo, um ministério longo, que não é aquele foguete que sobe e acabou, mas tem essa constância? O que você diria? Bom, são várias coisas, né? Vou tentar sintetizar. Mas a questão de raízes. Raízes. Onde é que estão as minhas raízes? Está no ministério? Está na visão? Está no chamado? Está no CEO? Então, eu tenho aprendido com o Senhor nesses anos todos que o que dá sustentação, estabilidade e longevidade é onde as suas raízes estão fincadas. Então, o primeiro lugar que as minhas raízes estão fincadas é no reino. Aquele ensino de Paulo em Colossenses, né? Nos tirou do império das trevas e nos plantou no reino do Filho do seu amor. Então, minhas raízes estão... Quem que me arranca daqui? Uau! Ninguém me arranca. Então, isso é que me garante. Não é a minha habilidade, minha capacidade, mas é onde eu estou enraizado. A figura do Salmo 1 também, que fala assim, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Árvore plantada. Então, eu agradeço a Deus pela época que eu nasci em Cristo, há quase 50 anos atrás. Porque a mensagem do Evangelho era muito clara, simples e penetrante, convincente. Eu não tive como resistir ao apelo quando a missionária Mary Johnson fez o convite, quem quer entregar a vida a Jesus, porque ela explanou Jesus, expôs Jesus de uma tal forma que eu falei, não, eu quero isso agora. Eu fiquei louco por Jesus. Naquele primeiro dia? Primeiro dia, um sábado de carnaval. Imagine, eu me convertendo a Cristo num sábado de carnaval, num acampamento de jovens. Eu tinha um projeto de uma farra que eu ia fazer com os amigos. Minha mãe falou assim, não, eu fiz a sua inscrição e você vai. Tipo, né? Então funciona isso aí. Funciona. Manda quem pode, obedece. Ali, gente. Funciona, hein, paz? Então eu tenho certeza, Douglas, querido, que o que me faz ser quem eu sou e estar onde estou é onde eu fui plantado. Entendi. E eu recomendo isso a toda criatura, a todas as pessoas. Isso é que me motiva a cantar, a compor, a pregar, a fazer live, a escrever livros. Que eu quero que as pessoas tenham essa experiência. Porque você vai ter tribulações, você vai ter lutas, vai ter deserto, vai ter tentações, vai ter tudo. Doenças, enfermidades, mas o que te mantém é onde você está enraizado. Então, você está me dizendo nesse primeiro ponto que você colocou para a gente aqui, de longevidade ministerial,
que uma das questões é... Porque o que eu percebo assim, nessa caminhada, né, até minha e de amigos, né, que é como se oportunidades fossem aparecendo que parecem maravilhosas, mas você vai ter que cortar algumas raízes para poder fazer essas outras coisas. Então, escolher as raízes é o que gera longevidade. Com certeza. Você teve momentos na sua vida que portas foram abertas para você abandonar suas raízes? Não. Não. E portas sempre surgem, mas a convicção e a certeza, isso me direcionaram para onde o destino que Deus tinha já traçado, né? Muito bom. E outra coisa também importante, no momento da minha conversão, costumo dizer que eu tive uma experiência tríplice de conversão. A Cristo, porque eu fiquei louco por Jesus. Conversão à palavra, a palavra de Deus. Fiquei louco pela Bíblia, eu não conhecia a Bíblia. Quando meus olhos foram abertos, eu queria comer o livro. No ano seguinte, eu me matriculei num curso bíblico e fiz 3 anos de curso bíblico teológico, que eu queria a Bíblia. E também naquele sábado eu tive uma experiência de conversão à música divina, porque tinha uma banda tocando no ambiente, só jovens, acampamento de jovens. E eram músicas parecidas com as que eu ouvia antes da minha conversão, né? Então aquilo criou um link, né? Um vínculo, e eu saí de lá querubinizado, digamos. Interessante, né? Porque eu já vi algumas outras pessoas falando disso, né? De uma experiência com Deus que, além da conversão, também é uma revelação do seu propósito, né? Uma clareza da sua missão. Exatamente. E quem que o Ademar queria ser antes desse dia? O que você pensava que você seria assim, antes da sua conversão? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Então eu não tinha muita noção, né? Coisa de adolescente, jovem, adolescente passando para a fase de jovem. E na época, a minha mãe ficou viúva, né? Nós éramos 5 irmãos, somos 5 irmãos. Minha mãe ficou viúva jovem, com 39 anos, né? E a gente ficou assim, porque meu pai era uma presença muito forte, né? Ele era um policial lá em São Paulo, tudo. Então, o seu Campinho chegava junto na gente, né? Imagina. E quando ele veio a óbito, ficou um buraco assim, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 14. 14. Então ficou aquele... Já total consciência do que estava acontecendo. Né? Exatamente, não tinha. Então eu tive que me adaptar à situação que surgia. Não tive nem... A gente só estudava, né? Nem trabalhava. Entendi. Então a gente foi se adaptando no dia a dia. E você já era ligado à música ali? Até os 19? São 2 momentos. Aos 8 anos, meu pai sempre foi apreciador de música. Ele achou que eu tinha que cantar. Tá. Mas eu não tinha nenhuma inclinação para cantar. Mas ele fez uma leitura, né? Você é você. Então tá bom. Profeta, um profeta. Nós não éramos cristãos, né? Evidentemente. E meu pai sempre organizava festas, contratava um violonista e o ponto alto da festa era o Demarzinho cantar lá as músicas do seu Campinho, né? As músicas que ele gostava, né? Então eu tinha que decorar mesmo. Até hoje tá aqui aquelas músicas, né? Nelson Gonçalves, Orlando Silva. Porque o meu pai fazia esse trabalho comigo, né? Essa mentoria, né? Então ali foi minha iniciação musical, digamos assim. Incrível isso. Interessante, né? Depois, quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a ouvir as bandas pop e tal, o Jimi Hendrix e por aí vai. E depois, aos 21 anos, eu tive um encontro com Jesus e aquilo que estava latente, né? Dentro de mim aflorou e é isso que eu sou hoje, né? É isso que você faz hoje. É o que eu faço hoje. Muito bom. E aí, então, você falou raízes. Você apontaria mais alguma coisa dessa longevidade? Relacionamento. E igreja no lar. Ok. Isso que eu vou falar agora, acho que poucas pessoas sabem. Eu não sei nem se o pastor Osmar sabe também. Mas eu tive a minha primeira experiência de igreja na casa através da minha mãe. Minha mãe converte-se em 1971, 1974, seus 5 filhos se convertem. Mas desse período, desses 3 anos, ela começou a fazer vigílias toda sexta-feira, com uma irmã da Assembleia de Deus, a irmã Cida. Douglas, elas oravam da meia-noite às 6. Em casa. Na casa. E eu era não convertido,
eu ficava porque era um poder, uma coisa assim, eu não desconhecia aquilo, novo convertido, e eu queria orar, queria falar em línguas, mas não tinha como imitar, não tinha assim, Era simples assim. né? E elas oravam, e tinha profecia, e tinha palavra, e então aquilo foi minha escola inicial, sabe? Então eu sempre amei esse momento de estar reunido em casa, né? Quando eu me casei, eu abri um grupo em casa e a gente começou a fazer também culto e evangelismo né? E 60 pessoas frequentavam lá, inclusive o meu amigo Osmar. E depois eu vi meus filhos fazendo isso também, né? Então foi um repasse assim, né? Geracional nesse sentido, né? E como é saudável, porque as experiências mais marcantes na minha vida foram na minha casa. Entendi. Seja individual, seja com a esposa, seja com os filhos, com os amigos dos filhos. Sempre tinha uma mini vigília, tinha um encontrinho, alguma coisa assim. Então isso foi me construindo a minha estrada, a minha caminhada de comunhão com Deus. Igreja no lar, relacionamentos profundos. Exatamente. E é interessante como a igreja no lar, ela é um grande antídoto para aquilo que destrói os ministros, né? Porque o maior... Quando a gente vai começar, né? A gente morre de medo das vaias, né? Meu Deus, se eu cantar lá e ninguém gostar, né? E se eu pregar e ninguém gostar e tal, a gente fica com medo. Mas o verdadeiro perigo são os aplausos, né? Os verdadeiros perigos Ademar. Esse é o verdadeiro perigo para nós. Porque isso destrói, né? Se em algum momento você achar que é você, que é você que faz, é terrível. E eu vejo assim, muita gente pergunta, como é que faz, né? Porque você vai num lugar, pede foto, fala da sua música e tal, como é que mantém o coração? E a resposta é a igreja, né? E principalmente essa igreja na casa, porque quando você chega lá, ninguém quer tirar foto com você. Ninguém bate, meu Deus, você canta muito, hein? Não, você é o irmão, né? É o irmão Ademar. Ali no meio é o irmão tudo amigo, né? Então, assim, é um antídoto pro coração mesmo. Né? Você sair de uma conferência num sábado e tá ali na sua casa, no seu grupo, naquela semana, né? Isso é muito saudável para nós, né? Todo mundo precisava viver isso. Deixa eu só fazer um comentário em cima disso. Claro. Ampliando um pouco mais essa questão das raízes, né? Além do lar, minhas raízes estão na igreja local. Foi onde eu cresci, onde eu me casei, onde eu batizei meus filhos, onde eu fui ordenado pastor. Então eu tenho um vínculo, eu estou casado com a igreja local. Uau. Sabe? Eu amo a igreja local, amo porque a minha história se misturou com a história de várias famílias lá. Filhos de amigos meus que são como se fossem meus filhos, sabe? Então isso é de um valor assim, sabe? Quando eu vejo ministros, digamos assim, que trabalham comigo no Ministério de Música e Louvor, que vivem assim tão isolados, às vezes inacessíveis, eu não consigo entender, né? Como é que o cara pode celebrar a Deus, adorar a Deus e não ter, né, um relacionamento com as pessoas ao seu redor e inclusive ser parte de uma igreja local? Eu não consigo entender. Isso foi muito saudável para mim, muito protetor também, e tem sido até aqui, né? Porque a gente aprende com as pessoas, né? Sim. Uma pessoa, um pequeno gesto, um adolescente que vem, e lá eles tiram foto também, sabe? Interessante. Sim. É engraçado. Mas o Senhor me ensinou, né? Aquilo que eu falei inicialmente sobre conversão à palavra. Graças a Deus, Deus tem me dado uma memória assim fotográfica para versículos, né? Ok. Isso é de uma ajuda assim incalculável, principalmente no processo de composição. Eu estou lá, vem uma letra, vem um tema, começa aí lá, eu sou grato por tudo, louvarei, Salmo 34, ao Senhor, porque já estava dentro de mim, né? A palavra estava enraizada. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no meu... Então, sabe, isso tem sido um facilitador nesse sentido, né? E eu estava lendo o Salmo 19 de Davi, que ele fala assim, versículo 12. Quem pode entender os próprios erros, expurga-me dos que me são ocultos. Uau. Eu pensei, o dia que eu encontrar com o Davi, eu dou um pega nele, porque o cara já denunciou meus erros, agora ele está falando dos erros ocultos, sabe? Me empurrando contra a parede, né? Então você tem que se dobrar diante de Deus, Senhor. Tem misericórdia de mim, me cura, me liberta dos aparentes, dos escondidos, que eu não quero viver assim.
E aí ele usa essa expressão: da soberba livre o teu servo, para que não domine. Então serei sincero e ficarei livre de uma grande transgressão. A soberba eu acho que é o maior pecado, porque ele afronta a Deus. Exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, disse Lúcifer em Isaías 14. Mas serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo, como um corpo morto, pisado serás, tu nunca mais será mesmo, e a tua cama será de vermes. Descerás ao inferno com o som dos teus instrumentos. Ó, que sentença, que juízo violento, porque ele quis ser maior que o Altíssimo. Então Deus abomina a soberba. Eu costumo dizer nas minhas ministrações que Deus não tem filho soberbo. Se é soberbo, não é filho. Se é filho, é Mateus 11:29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, eu descobri essa estrada, esse caminho da palavra, e o Senhor me instruiu a ser diligente nessa questão, de uma forma prática, que é assim. Ministrei numa conferência, ou sei lá, alguém postou um comentário me elogiando no Instagram. Em um determinado momento do dia, eu vou lá no meu quartinho, dobro meu joelho, Senhor, aquilo lá que falou, aquilo lá que elogiou, é teu. Eu transfiro para ele. Uau. Então isso tem me preservado, porque eu recebo elogio toda semana. Sim. Então se eu for pegar para mim, eu estava lá fazendo dueto com o Lúcifer lá no na inferno. cama de vermes. Na cama de vermes. Deus me livre. Mas é isso. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai ter dificuldades, problemas. Porque o homem tem essa tendência de ser protagonista, de ser visualizado, ainda mais com o advento da rede, das redes sociais, né? E o pecado, se a gente pensar na raiz, né? O pecado é esse, né? É o pecado da autossuficiência. A sua origem é a independência. Né? O grito do homem foi um grito de independência. De não preciso mais de Deus. Eu vou determinar o que é bom e é mal. Agora eu vou ser como Deus, né? Eu vou estar no lugar dele, né? E você percebe Lúcifer o tempo inteiro tentando nos empurrar para isso, né? Exatamente. Ele nos cercando, seja com um aplauso, seja com uma ferida, seja com, né, tentando nos empurrar para isso o tempo inteiro, né? Então esse mecanismo de proteção constante que você vê nos Salmos ali, né? Você vê em Cristo, você vê o tempo inteiro é a grande arma, né? Grande arma. É que eu recomendo para os meus amigos, ministros aí, pastores, né? Temos que fazer esse exercício diariamente. Muito bom. Raízes, a igreja local, os relacionamentos, a humildade são ingredientes aí para esse... Saúde espiritual. Saúde espiritual. Ministerial também. Muito bom. Você falou algo pra gente. A gente teve a oportunidade de almoçar antes aqui, né, gente? Comer uma parmegiana. Muito gostoso. Obrigado. E você falou algo na mesa que eu queria que você expandisse um pouco com a gente aqui. Porque dentro disso que você estava falando agora, você falou assim que perguntou para o Senhor por que avivamentos vêm e de certa forma vão, ou aquele ápice, né, de algumas comunidades, de alguns movimentos, depois fica não como estava, né, mas só se mantém. Por que isso acontece? Né? Você estava perguntando para o Senhor. E você compartilhou algo que eu achei fantástico, que nós não fomos criados para a fama. Isso, tenho certeza disso. Nós não temos... Nossa estrutura não foi para isso. Né? Eu queria que você expandisse um pouco mais isso, falasse um pouco mais dessa reflexão que o Senhor te trouxe. A gente tem um versículo em Provérbios, eu não lembro o capítulo, mas a frase eu lembro, que diz assim: o avisado vê o mal, se esconde. O tolo vai e sofre a pena. Então eu tenho aqui uma decisão a tomar. Ou eu sou o avisado, que evito aquele mal, ou eu sou o tolo, que vou e sofro a pena. E as consequências, que são irreversíveis, né? Então diante disso, você olha para a Bíblia, as histórias bíblicas e os personagens bíblicos, e você vê assim momentos de exaltação e momentos de humilhação. E um dos princípios, uma das leis do reino é: aquele que se humilhar será exaltado, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz, diz o Salmo 43. Então, a nossa observância, o nosso compromisso com esses princípios que são imutáveis, porque é Deus e a sua palavra,
vai nos conduzir na direção certa. Então, eu sei que Deus não me criou para fama. As pessoas querem, às vezes com boa vontade, com bom coração, Sim. né? Agir, tratar você como se fosse uma coisa... Algo superior, né? Algo diferente. Diferente, é o grande. Não. Então, mas se você tem essa convicção, você tem essa percepção, essa sintonia com o seu Deus, de que é algo que se constrói diariamente, você trata com amabilidade, com educação as pessoas, mas lá no íntimo você fala com o Senhor, né? Isso que ele falou aí. Eu não fui criado para ser famoso, não. Fui criado para fazer Jesus famoso. Uau. E isso faz toda a diferença. E, inclusive, garante longevidade. Né? Porque quando se virar a chave, vai acabar a brincadeira. Exato, porque quando você estava falando na mesa, me veio algo de que então nós vamos ter que começar a encarar a fama, a popularidade, como um mal necessário para um fim nobre. Né? Então, por exemplo, eu quero compartilhar o evangelho e espalhar o reino. Se para fazer isso eu tiver que lidar com a fama, eu vou lidar com ela, mas não com ela como fim, né? Não, eu não busco ela, né? Porque, de certa forma, ela é um instrumento perigoso, né? de fácil destruição da pessoa. Né? Então, eu já não busco mais ela, mas eu busco cumprir aquilo que Deus está nos propondo. E se para cumprir isso eu tiver que lidar com ela, nós vamos lidar. Mas no momento que eu colocar ela como meu objetivo, acabou, né? Acabou. Aí esquece. Porque hoje eu acho que esse é o maior desafio para todos nós. Porque eu posso sentar na minha escrivaninha e pensar: Senhor, eu quero gravar um vídeo, meu contexto, né? Eu quero gravar um vídeo para abençoar as pessoas. Ou meu coração pode desviar e falar: o que funciona? O que vai me dar views? O que eu vou fazer aqui que vai bombar? E aí a fama, a popularidade, o número se tornou o fim, né? É verdade. E aí é a destruição. E aí eu vejo que é exatamente isso na música, né? Porque às vezes você fez uma música e de repente ela se torna famosa. O seu nome até também vai. E você pode sentar e pensar: qual foi a fórmula da última? Né? Qual foi as palavras que eu usei que deu certo? Será que eu consigo fazer uma semelhante para dar certo de novo? E é ali que eu acho que começa a queda. É verdade. E a gente conversou no almoço, né, sobre ministérios e igrejas que chegaram no ápice assim, de visibilidade, de influência na nossa nação, e que num determinado momento, mais para frente, deu uma acomodada, já não estava tanto em evidência. Né? Estabiliza, né? Não, estabilizado. Isso aconteceu com ministros vários, comigo, com a Azaf, com a Ana Paula, com o Cirilo, com o David Keelan, que teve um auge, um ápice, mas depois Deus deu uma acomodada. E eu sei que Deus faz isso. Porque Ele não nos colocou onde nós estamos para sermos a bola da vez o tempo todo. Porque isso ia ser uma concorrência com Ele, com a glória dele. Então Ele, põe aqui agora, você vai ficar um pouquinho aqui. Esse é um dos motivos pelos quais Deus trabalha dessa forma. E o outro motivo é porque Ele não quer nos perder. Nenhum pai quer perder filho. Então Ele prefere Ademar agora, você vai ficar aqui só sentado aí na cadeira, lendo a Bíblia e tocando violão, não vai gravar mais, vai ficar um ano sabático, porque eu quero você para mim. Você é meu e pronto. Você é mais importante que o seu serviço. Exatamente. É isso aí. Então a gente precisa aprender isso, exercitar isso e espalhar isso, ensinar isso, né? Eu fiz isso, tive o privilégio de fazer isso com os meus filhos, né? Porque minha esposa é formada em piano, eu sou músico, então o DNA de música tá dentro deles. E eu sempre sentava com eles e dizia: olha, o pessoal dizia, né? Via a qualidade musical deles: você precisa gravar, o Rodrigo precisa gravar. Não, você não vai gravar porque você tem voz bonita, você vai gravar quando Jesus quiser que você grave. E sabe quando é que ele foi gravar, Douglas? Na Finlândia. Ele não tem nenhum trabalho em português gravado. Ele gravou um projeto em finlandês. Porque lá Deus o colocou para ser um mensageiro de Cristo naquela nação. E talvez tivesse gravado aqui, não tinha ido, estava preso aqui, na agenda, não sei o que e tal. Agora você veja a responsabilidade nossa como pais. E se eu não tenho uma direção, não tenho clareza sobre isso? Não, grava mesmo, você é o cara, sua voz é linda. Eu ia estragar a vida do meu filho.
Então, E é uma forma carnal de olhar, né? Exatamente. E não guiado pelo Espírito. Deus mandou você fazer isso. É verdade. Muito bom. E falando nisso, assim, aquela música, o título é Grande é o Senhor? Sim. Talvez seja uma das mais, de todas as mais conhecidas, né? E eu tenho um carinho muito especial com ela, porque eu entrei no meu casamento. Oh, que legal. Tocando essa. Então você tocou no meu casamento Que também. bom, que Foi bom. no CD, mas eu acho que alguém tava tocando na hora lá. Que bom. E eu queria saber como é que foi a composição dela. O Grande é o Senhor é uma versão que eu fiz. Ah, é? Greatest Lord, a música. Steve McQueen, o autor. No ano de 1988, chegou um cassete na minha mão do Ministério Integrity Music, né? E tinha essa música em inglês. E eu comecei a ouvir, meu Deus. Meu Deus. Eu fiquei 2 dias debruçado ouvindo aquela música. É mesmo? Eu não tinha só a preocupação de traduzir e adaptar. Porque eu comecei a ser ministrado profundamente. Tanto tem pessoas que pensam que é minha, não é, mas é que ela entrou em mim. Então ela é sua, de certa forma. Mas ela tem essa música é diferenciada, ela tem uma unção. Ela tem. Diferente, eu não sei explicar. E depois eu concluí essa versão que a gente canta em português hoje. Gravei em 1989. O pastor Paulo, lá do Rio de Janeiro, estava conversando com o Fábio sobre isso. E disse que durante 6 meses ficou em primeiro lugar na rádio, não sei se é Melodia ou a rádio FM lá da MK, não lembro o nome dela. Porque além de ter sido gravado ao vivo, naquela época ninguém gravava ao vivo. Eu fui pioneiro em gravação ao vivo de louvor nos cultos, né? Em 1987. A galera era só estúdio. Só estúdio. Mas Deus me mostrou que eu tinha que fazer isso e eu fui obedecer e depois ele fez o que ele fez. Então, essa música, ela realmente é a música que mais me colocou assim, né? Em evidência. Porque até hoje ela é cantada, é uma música de 30 anos, sei lá quantos anos. Toda semana alguém está cantando na igreja, no culto, e posta no Instagram, me marcam lá, ok, Ademar, isso aqui. Então, Deus faz como Ele quer, né? O que eu percebo... Aí cai por terra aquela ideia, essa música é antiga. Eu falei, então explica para mim o que é música antiga. Se a Bíblia diz que Deus nos leva a cantar, Ele pôs um novo cântico nos meus lábios. Cada vez que eu canto Grande é o Senhor, é como se fosse a primeira vez que eu me lembro daquele dia no quarto que eu estava lá debruçado, chorando e sendo ministrado pela mensagem profética dessa canção. Então ele é novo, não tem esse conceito é humano. O nosso Deus faz novas todas as coisas, suas misericórdias se renovam. Ele é eterno, né? Ele é eterno, as misericórdias se renovam cada manhã. Então, todo dia você vai ter um cântico novo. Não importa a letra, não importa o tempo de duração. O que eu percebo hoje é que nós entramos num sentimentalismo, né? Numa romantização das coisas. Então, hoje há uma idolatria dos sentimentos. Então, de fato, a primeira vez que você ouviu ela causou algo em você no espiritual e causou algo em você nas suas emoções. Né? E, de fato, depois de um período em que você ouve ela, as emoções já não são as mesmas daquela, apesar de ministrar o seu coração do mesmo jeito. E aí, como a galera as emoções viraram quase que drogas, né? Então ela quer o novo, né? É verdade. Aí ela quer um negócio novo, Ah, não, isso aí já é a 10ª vez que eu ouço, me passa agora e tal, e tem que ter um negócio novo toda hora. Mas ela carrega verdades eternas. É verdade. Então não tem como algo que é eterno envelhecer, né? É verdade. Não tem como. É verdade. E eu acho lindo isso, quando se torna parte de você. Eu vi uma vez o testemunho da Kim Walker, que era do Jesus Culture, né? E ela contando aquela música também que se espalhou no mundo inteiro, Me Ama. Né? Me ama. Eu nem vou cantar aqui, senão o pessoal sai. Né? E abrindo um parênteses, é interessante, né? Porque a música em inglês é Nos Ama. No plural. How He Loves Us. E a gente traduziu Me Ama. Não é legal isso. Nos Ama. Mas essa música foi cantada no mundo inteiro, e é cantada no mundo inteiro também, ela já tem mais de 10 anos. E não é dela, não é da Kim Walker, apesar de ela ter gravado e estourado. Mas ela contando a experiência que ela teve com Deus. As experiências dela com Deus eram relacionadas a Deus revelando o amor dele para ela e tal. Então, quando vem essa música, era assim, uma tradução das experiências dela com Deus. Então, quando ela abre a boca, mesmo não sendo composição dela, é dela, né? E eu acho que é mais ou menos o que aconteceu com você a partir dessa canção, né? Sim. Quando alguém colocou letra numa coisa que
queima dentro de você, aí você abre a boca. É. Então, porque você percebe, né? Alguém cantando algo que tá fazendo muito sucesso, mas não é Autêntico. a verdade dele. É. Porque quando é algo muito forte, né? Flui forte. E como é que é o seu processo de composição? Ele é bem variado ou tem uma forma, um jeito assim que Deus sempre fala com você? O processo é assim, bem espontâneo, o mais espontâneo possível. Contar uma história engraçada. Nós temos uma comunidade da graça em Taubaté, né? Aqui no interior de São Paulo. E quando essa igreja começou, eu vinha direto para cá para ajudar, etc. E numa dessas vindas, antes do culto, né? Eu estava na casa que eu estava esperando, fui banhar-me, né? Tomar um banho, me trocar e tal. E aí veio uma inspiração, uma melodia. E quando vem assim, eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo. Para não perder aquele insightzinho, sabe? Então não era uma letra, era uma melodia. Só uma melodia. Tá. Mas quando vem, eu já sei que Deus está sabe. trazendo algo novo. Eu falei assim, agora não, estou tomando banho. Tentei negociar, não deu certo. Aí eu terminei o banho e comecei a escrever. Homem de guerra, Jeová. Seu nome é temido na terra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa inspiração vem num momento que você não tem como programar. Vem assim, te invade, te sinaliza, te empurra, te pressiona, até você começar a pegar a caneta, papel, violão e a música vai sendo escrita ali. É muito... Então, quer dizer, há pessoas... É possível, por exemplo, eu vou sentar aqui, pego um texto, um versículo bíblico, eu vou colocar música aqui. Posso fazer isso. Qualquer um pode. Mas é diferente quando a inspiração vem de fora, que não tem como programar, né? Entendi. É muito legal. Entendi. E a maioria dessas músicas que são tão conhecidas como essa, algo que a gente, como o Brasil cantou muito, a maioria delas foram assim. Ah, sim. A maioria em momentos... E ensaio, para você ter uma ideia. Então lá ensaiando, quando vem o tecladista deu um toque lá, até bom. Vou contar a história da música Glória Pertence a Ti, meu amigo Fábio. Hein? O tecladista estava lá fazendo um fundinho. Fábio Coelho veio assistir ao vivo no nosso podcast. Ele estava fazendo um fundinho. O tecladista, a gente ia começar o culto, ele fez essa nota. E aquilo já grudou em mim. Aí comecei a cantar. Glória pertence a Ti. Honra pertence a Ti. Povos e tribos te louvam. Ó Deus, em nossas vidas vivemos para Tua glória, Jesus. Então a música nasceu num momento pré-culto, assim, com um dedilhado lá, fundinho, aquele, sabe? Faz um fundo musical, ele estava fazendo um fundinho e o Espírito Santo estava dando um passeio ali. Só esperando. A pombinha pousou em cima de mim e nasceu essa canção. Glória a Deus. É interessante que eu falei isso, Azaf, a impressão que eu tenho é que, e eu não sei se você também vê assim, de que essas músicas todas já existiam no céu, né? Parece que sim, né? Ele só vai liberando. Porque tem hora que você fala, parece que eu já ouvi essa música. Parece que eu já ouvi essa. E parece, é a primeira vez que você está ouvindo. Ou às vezes os seus filhos começam a cantar um negócio. Mas onde você tirou isso? Onde você ouviu isso aí, né? Então parece que já tinha, né? E por cada estação ele vai liberando, né? É verdade. Essas músicas do céu. É muito bom. Então quer dizer que se isso é verdade, toda música é plágio, né? Assim, né? Ninguém é criador. Ninguém é tão criativo assim, né? Tudo vem dele. Muito bom. Poxa, isso é incrível. E hoje você tem ensinado sobre composição? Nesse período da pandemia, eu criei um curso, né? Que eu chamei de composição bíblica. Por que composição e por que bíblica? Porque eu sou pastor, né? Leitor da palavra e compositor. Então junta as duas coisas, né? Como ministro da palavra, eu não posso pregar uma mensagem que não tenha coerência, começo, meio, fim, biblicidade, conteúdo bíblico e consistência bíblica. Não, eu até posso, mas sim, depois eu vou ter que... Não devo. Pois vou ter que acertar as contas, né? Inclusive, me lembrei de um versículo aqui que acho que valeria a pena nós, ministros da palavra e compositores, considerar esse texto de Isaías 8:20, que diz: a lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme essa palavra, nunca verão a alva. Se não verão a alva, verão o quê?
Sputnik, Marte, viram trevas. É luz ou trevas. Então, que Deus tenha misericórdia. Então, eu tenho muito temor Uau. de escrever uma letra que a Bíblia não respalda. Entendi. Por isso que eu fiz o curso. Porque eu estou ouvindo umas coisas aí que até Deus duvida. Se eu duvido, imagina Deus. E não se trata de recriminar, nem de culpar fulano ou ciclano. É que falta ensino. Sim. Falta clareza. Precisa alguém sentar. Falta discipulado. Falta um monte de coisa. Eu vi alguém Se a gente dizendo não assim, fizer isso intencionalmente, nós vamos Sim. perder essa nossa geração que vem vindo aí. eu vi alguém dizendo algo. Os músicos não sabem de Bíblia. E os pastores não sabem de música. Complicou. Precisava Então, dar nós, como pastores, precisamos nos debruçar mais e entender que instrumento poderoso de ensino que é a música. é a música. Então, nós temos que discipular esses meninos. É verdade. Cuidar, pastorear e tal. E os músicos precisam compreender que só se faz música a partir da palavra de Deus. Né? Não que tenha que ser literalmente um Não, texto ler, bíblico, né? mas uma poesia que Respaldado. tenha... por exemplo, tem a música lá do pessoal de Goiânia, né? Do Benê, aquela turma toda. Aquela música único. Não é do versículo, mas o conjunto, né? A construção, você te remete... Qual música? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o bonito. Aquela do Asaf, Jesus em tua presença reunimos. Então você começa a ver que a linguagem lá de trás ela te ajudava a lembrar das verdades bíblicas, né? As músicas da Ana Paula, né? Ana Paula. Então, Muitas delas até eram textos literais. Né? Então o Cirilo mesmo tem uma música muito bonita do Apocalipse 5. Poderoso Deus, ao que está assentado no trono. Então é verdade bíblica. E a igreja precisa disso. Muito bom. Né? É isso aí. Eu percebi, você cantou algumas agora, você acabou de cantar algumas, e eu percebi que uma temática muito recorrente era unidade. Unidade, sim. Unidade. Né? Aquela música que a gente cantava muito, né? Somos corpos, aqui bem ajustados. Do Daniel. Né? Então era essa temática da unidade era muito presente, né? E eu percebo que essa é uma bandeira, assim, uma missão sua, mas que também ali da comunidade da graça, da comunidade que você participa, sempre foi essa bandeira da unidade. Isso foi desde a plantação, desde o início? A Igreja Evangélica Brasileira experimentou num período da nossa história um movimento de despertamento que gerou aquilo que a gente chama de as comunidades. Então, algumas comunidades... 1980? Anos 80. E algumas comunidades despontaram em alguns pontos do país, né? Em Goiânia, lá, o pessoal do Robson, no Sul, com a Azaf, em São Paulo, a gente, no Rio, o Marco Antônio. Assim, eram pontos, não eram muitas, mas eram bem assim, destacadas. E começaram a trazer algo novo em termos de uma adoração coletiva e participativa. Porque antes disso era o cantor na frente cantando e a igreja só assistindo e tal, ou então seguindo o hino, o cantor cristão. Então esse movimento ele trouxe uma riqueza muito grande, mas ele veio acompanhado de um ensino, né? Eu sempre dou assim um valor muito grande à questão das alianças, né? A partir da própria Bíblia, a velha e a nova aliança. Então se a Bíblia está falando sobre alianças, porque o nosso Deus é um Deus de alianças, e ele vai se mover através disso. Na velha aliança, sangue de bodes e touros. Na nova, o sangue do cordeiro. Um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, o cristianismo é a celebração disso, dessa nova aliança. Jesus disse, aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Então, as alianças de Deus incluem fundamentos, princípios e promessas. Você vai viver o resto da sua vida, Douglas, em função dos fundamentos. E o maior deles é Cristo. Os apóstolos, o nome dos apóstolos que é Cristo, dos apóstolos que é Cristo. Promessas, que toda aliança inclui promessas. Quando você fez aliança com a sua esposa, você prometeu. Você fez um voto com ela. E princípios que vão nortear a sua vida, né? Amar o próximo, amar a esposa, dar a vida pela esposa e amar os irmãos. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres. Então são princípios que estão dentro de você, pela presença de Deus em você.
e que vai te... Jesus falou, ele vos guiará toda a verdade, o Espírito da verdade que habita em mim. Ele tem a missão de me guiar à verdade. Então, praticamente não sobra nada para eu fazer, porque Deus fez tudo. Está consumado, não vem de obras para que ninguém se glorie, né? Pela graça foste salvos. Então você começa a reunir esses valores, essas verdades. Isso vai te impulsionando, vai te inspirando, vai te revestindo de um conhecimento, de uma autoridade que você não precisa fazer força para nada. Você abre a boca, você dá um acorde e o ambiente muda porque você está vivenciando algo real, invisível, mas forte, né? Contundente, transformador. Então essas coisas vão te, sabe, dando uma sequência, uma continuidade na sua caminhada, e você vai ver que Deus vai usar isso na vida de alguém. De repente você vai cruzar com alguém que está vivendo a mesma experiência, e aí isso vai se somando e a igreja vai sendo visualizada, vai sendo visível e influente, né? Como a gente falava hoje no almoço, né? Não importa o contexto e a dificuldade e opção política no nosso país, a igreja está num outro patamar. Eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o fato de nós estarmos juntos, comungando, né, e revendo toda a riqueza do Senhor na nossa vida, né, individualmente, agora conjuntamente, isso não tem comparação. Muito bom, muito bom. Lindo. É um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande. E essa questão que você está dizendo da aliança, né? Engraçado que quem falou um pouco, o Asaf também falou um pouco de aliança, né? E eu vejo que é uma ênfase muito grande de vocês. E não só uma ênfase de pregação, né? Como alguém que escreveu um livro sobre aliança, tem um estudo sobre aliança, mas da vida de vocês, né? Porque você estava nos compartilhando que você participou da plantação da Comunidade da Graça. Isso. E você está lá até hoje, junto com estes irmãos, amigos e pastores. Os pastores fundadores, estamos juntos até hoje. Como é que foi o início? Como é que foi? Quando é que o Senhor falou para vocês começarem o que hoje a gente conhece como Comunidade da Graça? Então, falando a verdade, nós viemos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Os três? Os três. Cuja doutrina... Então, é o Carlos Alberto, Antunes e Ademar. Antunes e Ademar. Cuja doutrina básica era Jesus salva, cura, batiza e vai voltar. Essa era, por isso por isso quadrangular. Então, nós éramos orientados a pregar a mensagem quadrangular. Só que, no meio do caminho, a gente começou a ouvir outras coisas e vivenciar algumas experiências até fora do país, né? O Carlos Alberto viajou pela América Latina naquela época. E ele começou a ver se mover nesse despertamento do Espírito Santo em algumas comunidades que já estavam acontecendo lá no Chile, na Nicarágua, sei lá. E ele voltou assim, incendiado. Né? Ele já veio, vamos mudar, vamos não sei o quê. Mas antes de mudar tem que ter experiência, né? Então a gente começou a ter a experiência. E foi lindo, foi muito lindo, porque o Senhor começou a dar cânticos e a igreja entrou numa dimensão diferenciada e havia testificação. Pessoas eram curadas na hora do louvor, batizadas. É uma coisa assim. Nossa, dá até saudades, né? Sem querer ser saudosista. Né? Mas esse é o nosso Deus, né? Então, a gente teve essa graça, né? De começarmos juntos e permanecermos juntos, passados 43 anos da existência da Comunidade da Graça, por causa dessa plataforma. Então, ali ele vem então, e começa a acontecer. Nós desligamos da quadrangular porque nós somos os convidados para se porque começou a acontecer algo diferente ali do que era a visão. Que era a visão. Mas a gente não estava assim preso à visão. A gente estava preso à experiência. E tentamos um diálogo, uma conversa amigável. Mas eles não vocês já aceitavam. lideravam uma congregação? Uma quadrangular. Entendi. Sim. E aí nós acrescentávamos algumas dessas coisas que a gente estava experimentando. Sim. Eles não concordaram e desconvidaram-nos para tomarmos nosso rumo e nós fomos. Saímos pela porta da frente. E aí quando começou ali, já começou com esse nome, Comunidade da Graça? Como é que foi? Sim. Quando nos desligamos, começou com Comunidade da Graça. E como é que foi a ideia de Comunidade da Graça? Porque o Carlos Alberto ele conheceu uma igreja americana que chamava Grace Community.
E ele se identificou com o nome e fez contato, se podia usar, e o pessoal disse que não era patente, né, única, né? Aí virou Comunidade da Graça. E era onde? Na Vila... peraí, deixa eu ver. Na Vila Carrão, Zona Leste, Tá. de São Paulo. E aí dali Onde estamos até hoje. É mesmo? É. E dali começa a se expandir, Isso. crescer, multiplicar, começa... E quando é que... Ali vocês já tinham trabalho com pequenos grupos? Depois, nos anos 80, nós começamos os trabalhos com os grupos que a gente chamava grupo familiar, né? Sim. Então, foi também um momento muito rico, assim. E os nossos cultos, eles aconteciam assim com cultos evangelísticos, em que aconteciam curas, né? Revelação. O Carlos Alberto e o Antônio, eles eram muito usados nessa área, né? E pessoas se convertiam, eram curadas, famílias. E isso gerou crescimento numérico da comunidade, né? Entendi. Aí, na sequência, veio essa unção de adoração, de louvor, Sim. que é um negócio diferente, ninguém conhecia na época, né? Então, foi tudo assim muito rápido, muito intenso. E até hoje a gente desfruta disso. E é interessante, né? Porque em todas essas histórias tem algo em comum, né? Que é uma coragem de realmente fazer algo novo que o Senhor está pedindo. Né? Uhum. Porque nós somos tentados a engessar, né? E fazer o que já sabe fazer, né? Inclusive, a gente é tentado a se manter para não criar animosidade, né? Não ser aceito, por exemplo, né? Então é muito mais fácil fazer o que todo mundo gosta. Né? Então, mas quando Deus te empurra, você não tem opção a não ser seguir a direção que Ele está indicando. Né? É por isso que eu vejo assim Deus sempre levantando e usando muitos jovens, né? Uhum. Porque parece que na nossa juventude a gente tem mais ousadia e coragem, né? E até às vezes tem mais coragem de dar uma ignorada, vão falar mal, mas você vai e faz mesmo assim e tal, né? Porque depois que você tá ali com uma certa idade, já gerenciando tudo aquilo ali que o Senhor mesmo deu, né? É difícil realmente você ficar querendo mudar e tal. Mas aí essas plantações de igreja são tão importantes, né? Para romper. E a Comunidade da Graça e as comunidades, né? Espalharam uma mensagem pela nossa nação, né? É verdade. Foi um estilo de reforma, né? De igreja. O que é igreja? Né? Tem esse nome, né? Comunidade. Né? Bonito. Foi muito importante para a gente voltar a entender o que é igreja, né? Se não um ajuntamento dos santos, uma comunidade de discípulos, né? E trouxe uma leveza, né? As comunidades trouxeram uma leveza para a igreja, né? E os cultos eram leves e alegres, né? Alegria, né? Muita alegria, muita alegria. Eu lembro de estar na igreja. Foi nas comunidades que trouxeram esse negócio de dançar na hora do louvor. É mesmo? De dançar, saltar. Fazer uma coreografia. Fazer roda, Mas para um ambiente leve, livre. Muito bom. Eu lembro de estar numa igreja assim, criança, adolescente, assim, né? E não lembro o que eu estava falando com alguém e tal, e nós damos risada assim. Aí um diácono falou assim: para de rir, menino. A igreja não é lugar de rir. Eu não sabia disso. Só ele sabia, né? Só ele. A igreja é lugar de ficar triste. Lugar de chorar. Muito bom. Mas realmente trouxe toda essa leveza, trouxe de volta para a igreja, essa alegria realmente. Voltou essa questão do culto de celebração. Celebração, exatamente. Isso foi muito bom, muito bom. E aí vocês começam a comunidade, vocês plantam essa comunidade e ela começa a se espalhar. Hoje são quantas, você sabe? Quantas comunidades da graça? Acho que umas 70, né, Osmar? Umas 70. E fora do Brasil também? No Japão temos 2 lá. Uau! Muito bom. E você visita essas comunidades com frequência? Sim. Eu sempre em alguma ou outra. Assim que a gente veio para Bragança Paulista, a gente teve um período na Comunidade da Graça aqui em Bragança, Pastor Marcos. Sim, Pastor Marcos. Sim, tem a Comunidade da Graça em Atibaia, tem a Comunidade da Graça na região toda aqui. E sempre fui muito, muito abençoados por isso. E eu te perguntei do curso de composição, e talvez alguém que está nos ouvindo tenha amor pergunta por isso. E como é que poderia participar? Como é que funciona? Então, é possível? Porque o que acontece? O curso encerrou. Tá. Aí nós temos os materiais, os vídeos gravados. Todos gravados. Então, a melhor coisa é entrar no nosso site, ademaricampus.com.br, e
fazer lá um pedido, alguma coisa assim. Nós vamos... consegue olhar lá. Então, ademardecampos.com.br. Isso, Ademar com H, né? Legal. E hoje são quantas músicas que você compôs? Quase 1000. Quase 1000. Umas 900 e pouco eu tenho. Mas estão todas gravadas, não? Não, nem metade, então. Nem metade? Não deu tempo. Não deu tempo. Porque vão surgindo novas, aí eu fico meio perdido. Para que lado que eu vou, né? Entendi. Mas E hoje, com os recursos que nós temos, quando vem algo, qual que é eu já vi alguns que pegam e gravam aqui. Hoje você tem esse procedimento? Tem esse gravadorzinho do celular que me ajuda. Então tem tesouros aí. Tem. Alguns até perdi, mas surgiram outros. E quais são os próximos projetos que estão engatilhados aí? Assim, na minha pauta tem um projeto chamado Medley Devocionais. Ok. São com medley, né? São músicas pupurri, né? Também chamado. Formado de 4 músicas, nesse meu caso, com acompanhamento de cordas e piano e a minha voz. Tá. E a ideia é que a pessoa tenha esse material para aquele seu momento de leitura, devocional. Muito bom, hein? Na estrada, porque o som de cordas e piano é uma coisa muito celestial. Divina. Divina, muito divina. Só a minha voz que vai atrapalhar lá, mas tudo bem. Até parece. Então, é um projeto assim, realmente focado no momento devocional das pessoas. No momento devocional. Mas se eu entendi, uma faixa tem 4 músicas, ou não? Isso, uma faixa tem 4 músicas. Entendi. Exatamente. Então você pegou, então, são trechos, conectou elas. Não é a música inteira, né? Mas sim, dá para entender porque são conhecidas, né? E quantas faixas terão? 4, pelo menos. 4, pelo menos. Então seriam 4 vezes. Exatamente. Muito bom. E tem mais algum projeto? Tem um vídeo que falta a gente gravar, a parte de estúdio já foi, de uma música chamada Amor Maior, que o Senhor me inspirou nesse período de pandemia. Por que estava acontecendo? O ambiente era dos piores. Morte, luto, caos, dor, ansiedade, medo, tudo, né? Tudo de ruim, desgaste mental, emocional, físico. E eu tava no bolo, né? Claro, sou ser humano. Até que eu falei, peraí, deixa eu pensar aqui. Eu vou ficar refém disso aí? Não posso. Aí começaram a vir os versículos. A alegria do Senhor é a minha força. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. E o fruto do amor, do Espírito é amor, alegria, paz. Então eu fui me alimentando das verdades bíblicas relacionadas à alegria. Aí nasceu uma canção que chama-se Amor Maior. E é um reggaezinho, né? Para quem gosta de reggae vai se deleitar. E a letra fala assim: eu quase me perdi nesse mundo, mas encontrei um amor tão profundo, Jesus. Jesus, amor maior. Jesus, Ele é o melhor. Jesus, a nossa voz canta Jesus. É curtinho assim. Eu tenho certeza que a criançada vai gostar muito dessa música. Ela é bem... Que demais. É bem simplinha assim. E vocês vão fazer um vídeo? Vamos fazer um clipe. Que legal. Bem alegre assim. E agora nessa última temporada, assim, eu ouvi muito daquilo que você estava fazendo por causa do espetáculo. Azusa. E já faz um tempo, né, que vocês estão... E continua, né? O Azusa começou... Fala um pouco pra gente desse projeto. Assim. O Musical Azusa é um projeto da Companhia Anici, de teatro do Kaique Oliveira, que é o diretor e é o líder dessa missão. E ele sempre escreveu várias peças, né? A mais conhecida dele foi o Jardim do Inimigo. Sim, foi a que eu conheci. Muita gente se converteu DVD também. Ali. E depois ele continuou fazendo isso e chegou nesse Azusa aí, que foi uma pesquisa assim profunda que o Kaique, que eu considero um gênio, né? Porque ele escreve de uma maneira, ele comunica, né? Um sentimento que pega você de uma forma que você não imagina. Então, por exemplo, quando ele escreveu sobre a Rua Azusa, o movimento do avivamento lá em Los Angeles, em 1906, ele pegou detalhes assim, né? Por exemplo, como foi o culto na rua, na casa de dos irmãos que abriu lá, que a irmã de William Seymour sentou no piano, ela nunca tinha pego num piano, mas a presença do Espírito caiu naquela sala, naquela casa, e ela começou a tocar como se fosse uma profissional. Uau. Então, coisas desse tipo aconteciam. Então, eu já ouvi falar dessa história. Ela é representada na peça.
Não. Não, ela não é. Não é, Tá. não é. Mas ele estudou Mas, tudo isso. mas tem uma fala que se refere a isso. Pera aí, entendi, entendi. E como é musical, são mais ou menos umas 30 músicas numa exibição de 3 horas. Que você... Com banda ao vivo. Banda ao vivo, um cenário maravilhoso, iluminação e as vozes dos cantores, algo assim, um nível especial, a ponto desse musical ter sido... ganhou o prêmio de revelação do ano, em 2019. O prêmio Bibi Ferreira, que é um prêmio super conhecido e super respeitado no Brasil, Muito né? bom. E na época, inclusive, estava concorrendo com a Bela e a Fera e o Azusa ganhou. E atraiu assim bastante a atenção dos atores, né? Artistas. Né? A Cláudia Raia esteve lá com o marido, os jogadores, o Kaká esteve lá e outros mais que estiveram, né? Artistas, porque eram... O boca a boca, sim, viralizou, né? Sim, não precisou nem muita propaganda. Porque, muita gente falou para mim. Porque a exibição ela é muito impactante. Né? E só vendo para constatar. E aí, vocês estavam fixos... Então, a temporada em São Paulo foi no teatro, que hoje é Teatro Nici, que é o antigo Brigadeiro, onde há 40 anos atrás nós fazíamos culto lá. É mesmo? Da Graça. Uau. Aquela... É bem conhecido, então. É, conhecido. Era conhecido. Então eles arrendaram aquele espaço, né? O Kaique arrendou, junto com a companhia Nici. E agora as exibições são feitas ali. Né? O Azusa encerrou e agora entrou Radassa, que é uma peça nova que ele escreveu também sobre a história dos judeus e tudo. Um musical lindo também, é musical. E o Azusa agora está na fase tour. Então vai passar aqui por Guarulhos, Suzano... Curitiba, Bauru e Angola. Muito bom. Que o que Deus colocou no coração do Kaique é de rodar o mundo, levando essa mensagem do avivamento. Acho que um momento bem oportuno para isso, né? Muito, muito oportuno. E você acompanha... Quando não choca com os meus compromissos e agenda, né? Eu vou junto. Sempre junto. Eu sou o mais velho do grupo lá. Por que será, né? Até casamento eu já fiz. Né? É mesmo? E então quantos na equipe? O elenco, mais ou menos umas 50 pessoas. É grande. E fora a turma de apoio e tal, né? Sim. E como é que a galera que está acompanhando poderia olhar? Tem um Instagram Eles têm... No Instagram tem o perfil deles, Rua Azusa, o musical, bem específico. Rua Azusa, o musical. É, tudo junto. Rua Azusa, o musical. E aí lá deve ter a agenda toda. Né? Lá tem a agenda. E também tem o Cianici também, que tem as informações. Muito bom. Então, uma pergunta, voltando para a música, hoje, assim, quando você vai ter aquele seu momento ouvindo música, o que você ouve? Aquele meu momento? No seu momento com música, né, no carro, no seu celular, o que você ouve de música? O que você gosta? Eu confesso que eu ouço as canções mais lá da minha época, né? E eu sempre ouvi muito Maranatha Music, Integrity. Eles têm aqueles instrumentais, né? Que são muito assim, relaxantes e inspiradores, né? Okay. Então eu ponho de fundinho. Às vezes eu estou na hora da leitura bíblica, né? Eu ponho baixinho assim. Fico lendo lá e orando e adorando. É muito bom. Ok, muito bom. Mas também ouço, né? Os trabalhos aí, as novidades, os lançamentos. Acaba que É que acontece também que não dá tempo. Que a cada minuto tem um lançamento novo. Você não consegue ouvir. A pessoa, você ouviu? Não, peraí, eu vou estar na fila, tá na fila. O seu tá na fila número 10, ou seja, depois eu chego lá. Pega a sua senha. Pega a senha. Não dá tempo. E não adianta, né? É diferente quando você vai ouvir música quando eu vou ouvir música. Porque eu ouço um mero consumidor, vamos dizer assim, né? Eu ouço ali a música e eu tenho um ouvido muito ruim. Eu não consigo diferenciar nada. Agora, quando você vai ouvir música, já é, de certa forma, como um crítico, né? Vamos dizer assim. Tem um filtro, isso é verdade. Você está ouvindo e analisando. Usou isso aquilo, falhou ali. Faltou Bíblia aqui. Faltou Bíblia, que é o pior, né? Errar no instrumento, tudo bem, né? Foi, que demais. Deixa eu contar uma coisa engraçada aqui sobre negócio de letra de música. Eu estava dando seminários fazem uns 20 anos, né? Seminário sobre louvor. Aí veio um rapazinho assim, novinho, uns 20 anos ou menos. Ele falou, pastor, o Senhor me deu uma música. Aí quando o cara fala, o Senhor me deu uma música, eu começo a
a tremedeira de mim. Né? Tipo assim, lá vem, né? Aí ele veio assim, um pedaço de papel, que é rascunhado. Ele deu para eu ler, eu comecei a ler, né? A letra assim: e o Senhor no santuário, e o castiçal, e a fumaça, e o fogo, sabe, ponta solta? Aí eu falei, bom, agora onde é que eu ligo uma coisa com outra? Aí eu terminei de ler, ele falou, e aí, pastor, o que você achou? Aí eu devolvi a pergunta, né? Tô aprendendo aqui como é que dá o feedback. Mas esse devolver a pergunta foi uma obra do Espírito Santo. Né? Eu falei assim, você, o que você achou? Ele falou para mim, pastor, eu não sei. Eu falei, eu também não sei. Mas se você que é outra não sabe, como é que eu vou saber? Boa saída. Aí eu abracei ele tudo e ficamos amigos. É, bonitinho. Entendeu, né? Entendeu? Quando você encontrar com o Ademar, se ele te devolver a pergunta... Já sabe. Essa música não serve. Bom. Depois eu vou te mostrar alguma coisa, eu vou te perguntar o que você acha. Tá bom. Muito bom. E hoje, assim, você é bem metódico com o seu... Você estava falando, né, de colocar uma música, seu momento... Eu vi você fazendo algumas lives, né? E você com devocional e com música e tal. Você é bem metódico com o seu tempo devocional? Ah, sim. Você tem horário, você tem... Eu procuro usar amanhã... A parte da manhã. A parte da manhã para leitura bíblica e louvor. Eu pego o violão e canto pro Senhor. Uhum. Adotei isso. Né? Seu secreto. Tipo assim, para eles são as primícias. Sei lá, eu vou cantar na igreja, vou cantar na conferência, mas primeiro eu preciso cantar para ele. Uau. Então eu compareço, apresento, dou oferta, dou dízimo. Não tô brincando. É um culto. Passa apelo. Faz apelo. Eu mesmo aceito. Mas eu criei esse hábito, né? As primícias hoje mesmo, do seu dia, as primeiras horas. As primeiras horas é para ele. Então hoje mesmo? Hoje de manhã já estive lá, antes de vir para cá, já tive meu tempinho lá. Li, porque eu estou lendo aquela Bíblia 365. Ah, legal. Da Mundo Cristão. Sim. Fantástico. Fantástico, né? Porque o cara conseguiu, assim, Gênesis, Mateus, Salmos e Provérbios. O assunto daqui é desse, então você ganha a visão do todo, né? E vai assim até o fim. Eu falei, caramba, Então você está fazendo a sequência de ler a Bíblia em um ano. De um ano, exatamente. E está sendo... Até música já saiu lá. Se Deus... Porque a inspiração é fervente ali, né? Muito bom. E no almoço, a gente estava falando um pouco sobre uma ênfase, algo que quando a da Graça começou a falar, e na verdade isso começou a surgir de novo, né? Que é sobre os 5 ministérios. Né? Dos 5 ali, qual que é mais presente na sua vida, dos 5 ministérios? Aqueles caras, todos. Todos. Um Megazord. É o Coringa, né? O Coringa. Do ministério. Eu acho que... Eu tenho certeza que a minha área pende mais para o profético. Inclusive por causa da música. Né? Sim. Porque há momentos durante a ministração, em um dos nossos cultos, ou algum outro lugar, por exemplo, esse fim de semana, sábado, eu estava em Belém do Pará, numa conferência da Quadrangular lá. Num ginásio para 20 mil pessoas. E eu ministrei de manhã uma palavra e à noite só um louvor. E aí eu peguei um texto lá, estava lendo, falando sobre a grandeza de Deus, né? Sobre a grandeza e a soberania de Cristo. E lendo os textos que falam Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o cabeça de todo o principado e potestade. E tem mais um item aqui que não está na Bíblia, mas ele é o cabeça da história. Porque nós estamos no ano 2022 depois de Cristo. Então, a história reconhece, a história reverencia. Não é Constantino, não é Confúcio, não é Hitler. É Jesus o divisor da história. Então, ele é o cabeça. Por isso que a gente canta grande, né? Porque o nosso Deus é um Deus grande. O céu é o meu trono, a terra, o lugar onde eu ponho o meu... Qual o tamanho de Deus? Não dá para dimensionar. Então, eu prefiro buscar ter uma visão da grandeza de Deus do que ter uma visão grande do reino, da unção, do ministério. Eu não quero ter visão grande do ministério. Eu quero ter cada dia mais, alimentar minha mente e meu espírito de quão grande é o meu Deus.
E isso vai afetar todas as áreas da minha vida, tenho certeza disso. Então, tá falando isso, por exemplo, a gente canta: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aí o povo começou a ficar em pé. Eu comecei a cantar assim, sem instrumento. Tava na meio da mensagem. Tava pregando. Entendi. E aí? E para continuar a mensagem? Que veio uma presença, tem até uma foto, depois eu te mostro aí. A posição mais cômoda que eu encontrei foi de joelhos. E detalhe, não sabia o que fazer daquele momento para frente. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Quando o Espírito Ofereci, toma a direção do culto. Falei: Senhor, agora não sei mais nada. Problema seu. Você estragou. Você estragou meu culto. Eu não queria sair mais de lá. E as pessoas chorando, Deus tocando. E acho que teve que foi batizado ali, porque foi uma visitação, foi uma manifestação. Não estava planejado aquilo, né? Nem tem como pra gente. Então, esses momentos, eles são, sabe, são maravilhosos e são consoladores, são sanadores. Depois eu conversei com uma pastora lá, ela disse que foi um divisor de águas na vida dela, aquele momento da manhã, né? Foi realmente céu na terra, glória a Deus por isso. Muito então, bom, muito bom. Eu vejo nisso, assim, essa inclinação para o profético. Profético, né? Sem dúvida. Muito bom. E a música é um facilitador, porque a música me inspira muito. Eu tô cantando aqui, mas a minha cabeça tá pensando no que eu tô cantando. Sabe? E aquilo vai me alimentando. De repente vem uma direção. Fala isso, vai por aqui. Aí eu vou, abro a boca e Deus faz o resto. Entendi. É maravilhoso isso. A música a contribuição te dá da mais música. Sensibilidade. Me dá, muita. E os versículos que estão também ali. Você vê aquele texto, né? Quando o profeta vai profetizar, ele fala: traga um tangedor. Isso aí, Crônicas. É uma sensibilidade, Reis 3:15. Né? É uma atmosfera que é gerada, né? É verdade. Há um poder muito forte, né? É verdade. Demar, no Dizascope a gente tem assim muitos líderes que acompanham a gente e principalmente líderes em formação, jovens líderes que estão liderando jovens, adolescentes, células nas comunidades e já são o presente, mas também são o futuro da nossa igreja. E eu queria que você deixasse uma palavra para eles. O que você diria, você com quase chegando agora a 50 anos de ministério, o que você diria para esses meninos, essas meninas que estão começando seus ministérios, suas jornadas? Uma pergunta que sempre me fizeram é: Ademar, qual o segredo do sucesso? Bom, eu não simpatizo muito com a palavra sucesso. Eu prefiro ser bem-sucedido. Né? Tem um texto em Provérbios que diz: o homem diligente na sua tarefa será colocado entre príncipes e não entre os de baixa classe. Então, quando você se empenha, quando você se entrega, você se dedica, Deus vai te colocando em degraus cada vez mais altos, né? Então, a minha resposta a essa pergunta é: o segredo do sucesso é a conversão. Por que eu digo isso? Porque Provérbios 1:23, na versão corrigida, que eu brinquei ontem, falei que é a versão raiz, né? É a verdadeira. É onde eu decorei os versículos, né? Tá tudo certo, né? Pro meu lado, né? Convertei-vos pela minha repreensão. Começa assim. Segunda coisa: eis que abundantemente derramarei do meu espírito sobre vós. Terceiro: vos farei saber as minhas palavras. Conversão, derramar do espírito e conhecer as palavras. Então eu falo disso baseado na minha experiência. Por que eu entendo? O que eu entendo por conversão? Conversão é um processo. Desconstrução, remoção do lixo, do entulho, preparo da terra, lançar a semente e reconstrução e fruto. Pensa que, se o cara pensa que conversão, ele chorou, levantou a mão e aceita Jesus, ele está só no início de um processo. Ele só falou sim pro processo. Pro processo. Porque o que vai acontecer? Deus agora, a partir do momento que você entregou sua vida para Ele, Ele vai desconstruir dentro de você o que não é dele. E quanto tempo vai durar isso, Ademar? A vida toda. Depende do tanto de lixo. Não, depende do tanto de conceitos errados. Qual a visão que as pessoas têm de casamento? Exato. Eu quero ser feliz. Então tem que desconstruir isso aí. Tem que desconstruir. E aí eu estou falando dessa área. E as outras áreas? Finança, e profissional, e social. Visão de Deus, né? O que eu penso sobre Deus? Exatamente. Exatamente. Então,
conversão é até a volta de Jesus. Eu não tenho nenhum Sim. problema em falar isso. Eu preciso me converter. Até olha para mim nesse sentido aí. Porque... Agora teu filho aí. Por quê? Porque eu quero me esvaziar das coisas que não são do meu pai. E quero me encher das coisas que são do meu pai. Então, que ele desconstrua e remova os entulhos, prepare a terra, põe a sementinha dele lá e bola para frente. Então, você está dizendo para esses jovens líderes, esses vocacionados, que mesmo eu trabalhando em auxiliar outros a se converterem, eu estou nesse processo diário de conversão. Exato. Todos os dias da minha vida. Todos nós. Ter essa consciência, né? De que também nós estamos nos convertendo. Isso também é reforçado pelo ensino de Jesus lá em João 12, não lembro o capítulo. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Então, a única maneira de o Ademar frutificar, ser bem sucedido, é morrendo. Trazemos o morrer de Jesus em nós, para que a vida de Cristo seja visível em nós. Eu vi um pastor amigo falando assim, perguntaram para ele, né, tem problema eu usar um crucifixo, né? Aí ele falou assim, não tem problema, agora sim, não usa um com Jesus pendurado, porque Jesus já ressuscitou e já tá vazio. Tá vazio. Manda pôr um você nele. Vai na joalheria, leva uma foto sua. Cara, e faz você. Um aplique. Porque a cruz dele, ele já morreu na dele, agora você só morreu na sua. Boa. Muito bom. Ademar, eu queria assim, terminar dizendo muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui e a gente poder gravar juntos, mas muito, muito mais do que isso, obrigado pelo seu ministério, obrigado pela sua entrega, obrigado pela sua humildade, seu coração, ele nos ensina muito. Obrigado por tudo que você liberou sobre a nossa nação e tem liberado. Obrigado por ter marcado a geração dos meus pais e marcado a nossa geração. Obrigado pela sua constância, sua fidelidade, sua aliança e você saber que você participou para a mudança da nossa nação, da igreja brasileira. E você vendo ou não, tem umas pedras nessa coroa aí que o Senhor vai entregar para você de tudo que vocês fizeram para a nossa nação. Obrigado. Obrigado, querido. Deus amamos você. Também Minha amo geração vocês. ama você. Amo vocês também muito. Muito obrigado. Privilégio. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui, ouvindo ou assistindo. Eu queria te pedir, pega esse link, manda para a galera aí, para que mais e mais pessoas possam ouvir tudo isso, essa mesa de conversa que tanto vai abençoar. Pega o link, se inscreve, deixa comentário, curte aqui e aproveita tudo que tem do Ademar aí para que você possa fazer esses cursos e tudo mais que eles têm liberado aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Glória a Deus, meu amigo. Mais um cafezinho para animar? Mais um para nós. Lá que tem jeito. Que é isso, meu amigo. Eu percebi, o que você comentou, eu olhei pro olho dela, ele travou aqui. Mas cara, é muita coisa. O engenheiro tá perguntando assim, ele tá vivo? Eu falei, tá. Ele dá café pra ele. Dá café pra ele é bom. Esse meu cunhado me Conhece.